Yasmin e hoje eu vou falar sobre a quarta temporada de Eu Nunca. Nós tivemos a sua estreia no dia 8 de junho na Netflix e nesse vídeo eu vou fazer um final explicado, né? Falar sobre as principais coisas que aconteceram nesse final e se vai ter continuação, se vai ter uma quinta temporada. Se você quer saber de tudo isso, eu peço que você já deixe seu like nesse vídeo e fique comigo até o final. Ah, e se você gosta de saber sobre filmes e séries, se inscreve aqui também no canal, para você não perder nenhum vídeo que eu estou sempre lançando aqui para vocês. Também é importante avisar que esse vídeo vai ter spoilers da quarta temporada, então se você ainda não assistiu, veja esse vídeo por sua conta e risco. Mas vamos lá, gente, vamos falar sobre essa quarta temporada? Olha, eu quero começar dizendo que a temporada teve aí os seus percalços, né? Tiveram algumas coisas que eu não gostei muito, como por exemplo, esse triângulo amoroso que foi criado logo no começo entre a Dev, o Ben e a Margot. Gente, eu não gostei muito de toda essa situação, né, que foi gerada ali envolvendo a Margot, acho que não era muito necessária. Também não gostei muito da Dev se envolvendo com o Ethan, não sei se somou muita coisa, sabe? Eu entendo que tiveram alguns arcos que o Ethan acabou participando, mas eu não gostei muito de colocarem mais uma pessoa aí pra ela ter como interesse romântico. Mas, ainda assim, eu gostei da temporada porque ela consegue fechar vários arcos que vinham sendo abertos aí, né? Não só abertos com relação ao final da terceira temporada, né? Puxando aqui pra quarta, mas coisas desde o começo da série. Então, por exemplo, a gente pôde ver um grande amadurecimento por parte da Dev. Ela conseguiu superar várias questões que lá no começo da série eram super complicadas pra ela. A gente sabe que a Dev sempre foi muito enrolada, né? Ela sempre se metia em confusões e nessa quarta temporada a gente teve aquela cena, por exemplo, em que ela não consegue falar pra mãe que ela não passou em nenhuma faculdade e ela acaba mentindo, falando que passou em todas as faculdades. Isso foi um deslize, uma mentira, uma coisa que ela já fazia no começo, mas eu percebi aqui que foi muito mais rápido pra ela chegar, né, no ponto de contar a verdade. Parece que ela tá cada vez melhor resolvida, né, parece que ela tá começando a superar essas dificuldades. E boa parte disso, né, se deve ao fato dela tá fazendo terapia aí desde o começo da série, né, e ela vem trabalhando essas questões emocionais e lidando muito melhor com os seus sentimentos. E isso é uma coisa que a gente já consegue ver nessa temporada desde o começo, quando o Ben fala pra ela que eles não devem ficar juntos, mas ela está claramente apaixonada por ele e ela fala, tudo bem, eu aceito isso. Isso é uma coisa que a gente jamais veria na Dev da primeira, segunda e até terceira temporada. Então a gente teve esse crescimento, né? Vendo que a Dev está aceitando melhor as coisas e não achando que tudo aí gira ao redor dela. Claro que ela ainda tem um longo caminho a percorrer, mas também ninguém é perfeito, né? E a série mostra que ela pôde, assim, amadurecer, melhorar e viver melhor também, né? À medida que ela sofre menos com problemas que às vezes nem são tão grandes assim. E isso me leva a falar da Dev e do Paxton. Gente, a gente sabe que desde o começo eles eram um casal em potencial, né? A gente sempre teve o triângulo amoroso ali entre Dev, Ben e Paxton. Inclusive pessoas que torciam pro Paxton, outros que torciam para o Ben. Bom, mas aqui, nessa temporada, a gente teve uma conclusão desse romance, dessa história toda da Dev com o Paxton. Eles chegam ao consenso de que são melhores como amigos do que como namorados. A Dev até comenta que o Paxton foi um bom namorado, né? Mas se a gente for lembrar, isso deu tudo errado porque a Dev estava com muitas questões, né, pessoais, e o Paxton falou, não, enquanto você não se amar, né, não ter amor próprio, não tem como você namorar alguém. Ele terminou com ela e foi assim bem feio, mas parece que agora nesse final, ela processou tudo isso, ela chega pra ele e fala assim, você foi um bom namorado, mas nós somos muito melhor como amigos. Apesar da Dev e do Paxton já terem terminado tudo na temporada passada, eu acho que esse momento de conclusão ele foi bem importante, porque ele acaba casando, né, andando junto aí com a jornada de amadurecimento do próprio Paxton. Ele sempre foi o rei da escola, sempre foi o principal ali, né, envolvido em todas as festas, e aqui nessa temporada ele teve um arco bem interessante, né, porque depois de ir pra faculdade, ele percebeu que as coisas não eram como ele imaginava, e lá na faculdade ele não era o garoto popular, ele acabou sofrendo bullying, né, ficando rejeitado, o que é uma coisa normal, né, porque essa mudança de ensino médio pra faculdade é uma mudança bastante brusca, e lidar com os veteranos é totalmente diferente, e ele não conseguiu e acabou voltando pra trabalhar na escola, e tudo isso, né, acabou sendo um grande processo, uma grande jornada de reconhecimento, né, dele se conhecer, pensar o que ele quer para a vida dele, né, então foi realmente muito importante pra ele.
ele. E nesse processo da quarta temporada é quando ele começa a se enxergar como adulto e começa a decidir, tomar, né, decisões de adultos. Então ele para e pensa. A gente vê, né, o Paxton em alguns episódios meio atordoado, pensando o que eu tô fazendo na minha vida. Mas ao final dessa temporada a gente percebe que sim, ele encontrou aí o seu caminho. Não que ele tenha todas as respostas, isso nem é necessário, mas ele já sabe o norte, ele já sabe para onde ir. E por isso que eu achei importante essa conclusão dele com a Devi, colocar um ponto final, literalmente. Isso mostra como ele está crescendo e ele agora quer ser adulto, se envolver com coisas de adultos. Inclusive, ele opta por seguir na licenciatura, né? Ele retorna para a faculdade, e tudo isso se deve principalmente àquele momento que ele teve com o Eric, em que ele treinou o Eric por alguns dias e o Eric conseguiu entrar na equipe de natação, o que para todo mundo era totalmente impossível. E quando ele viu que ele conseguiu mudar a vida do Eric, ele percebe que ele pode fazer isso com muito mais pessoas, com muito mais jovens, né? E ele gosta de lidar com os jovens, mas agora de uma perspectiva de professor, né? Uma perspectiva bem mais adulta. E agora que a gente já falou da Devi e do Paxton, vamos falar da Devi e o Ben, gente, que é também um casal em potencial, né? A gente sempre teve a série dando esses indícios de que eles poderiam ficar juntos, apesar de sempre serem muito competitivos e tudo mais. Olha, eu achei que depois do final da terceira temporada, né, em que eles dormem juntos pela primeira vez, que é uma coisa assim muito fora do esperado, eu achei que essa temporada já começaria com eles juntos. E foi o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Rolou todo aquele triângulo amoroso envolvendo a Margot, que eu não gostei muito, particularmente não gostei. Eu acho que já tava meio que na cara que a Devi e o Ben eram um casal endgame, né, que eles iam ficar juntos até o fim da série, mas isso foi muito conturbado, né, demorou pra acontecer e literalmente ficou pro último segundo. Então a gente sofreu a temporada inteira ali só pra no último segundo ver eles ficarem juntos. Depois que o Ben faz um gesto romântico, né, atravessando o país, simplesmente pra ter uma última noite junto com a Devi, né, um último momento juntos, sendo que no dia seguinte ela iria pra faculdade do outro lado do país. E nesse momento eles admitem que se amam, né, que amam um ao outro. Isso é uma coisa que a gente já sabia, principalmente da parte da Devi, né, porque, como eu disse, apesar dela estar aceitando essa situação com maturidade, já estava mais que claro que ela estava apaixonada pelo Ben e que ela queria ficar com ele. E mesmo quando ela teve o seu momento ali com o Ethan, nunca rolou essa paixão, nunca rolou esse amor pelo Ethan, né? Era realmente uma queda porque ele era muito gato. Ela mesma fala isso várias vezes. E no finalzinho da série, a gente vê que Ben e Devi realmente decidiram ter um romance à distância, né? Então os dois foram pra faculdade. Se você for ver, a faculdade dos dois tem uma distância aí de 1h30 de carro, mais ou menos. Então eles topam começar um namoro à distância. E lá no finalzinho, naquele resuminho, né, final de últimas palavras da série, a gente vê os dois juntos no que parece ser o apartamento da Devi, né? O dormitório da Devi em Princeton. Nós sabemos que namoro à distância pode gerar vários problemas, mas como a série tá terminando essa temporada aqui, fica no ar, né, que eles ficaram bem, que eles ficaram juntos, e isso é legal, né, finalmente ver a Devi tomando o seu rumo aí, e dessa vez não simplesmente por ter alguém, mas porque ela realmente gosta do Ben, e é por isso que eu não gostei muito desse caso que rolou aí com o Ethan no começo da temporada. Eu acho que pro amadurecimento da Devi, né, pro ponto que ela estava já nessa quarta temporada, ela não deveria ter pego o Ethan simplesmente por ele ser bonito, por ela estar precisando de alguém. Eu acho que isso foi um pouco fora, eu não gostei, eu tiraria essa parte, mas o Ethan, como eu falei, ele funciona ali para alguns arcos, mas eu particularmente não gostei muito. Eu acho que ele não soma tanto assim. E agora vamos falar sobre a Naline, gente. A Naline não teve tanto destaque nessa temporada. Nós já tivemos temporadas em que ela teve mais destaque, mas rolou uma coisa muito importante nessa temporada, que foi a Naline começar um relacionamento com o pai da Margot. Isso é a única coisa pra mim que justifica o fato da Margot ter sido envolvida nesse triângulo amoroso. Não gostei. Preferia que ela e a Devi tivessem uma interação diferente, mesmo que negativa, mesmo que inimigas, mas que não fosse a partir de um triângulo amoroso com o Ben. Eu não gosto disso, mas eles entram na história pra trazer, né, o pai da Margot pra namorar com a Naline, a mãe da Devi. Mas o que mais me pegou foi no último episódio, quando a Naline decide tirar o tali, que é um colar da cultura indiana que, segundo a série, simboliza que a pessoa é comprometida, e geralmente eles usam esse tali, né, após o casamento. Então, a partir do momento que se casam, né, as mulheres usam esse tali, né, esse colar, pra mostrar que elas são comprometidas. E nesse último episódio, a
Naline comenta, né, que esse novo namorado dela, ele não se importa que ela ainda use o talhe do casamento com o Mohan, que pra ele não significa nada, não tem nenhum problema. Mas ainda assim, no finalzinho do episódio, ela decide tirar e guardar o seu talhe. E isso é muito importante porque isso mostra que ela finalmente superou e está pronta pra próxima. O que não significa que ela ame menos o Mohan, que a relação deles tenha importado menos. Não, pelo contrário. Ele foi realmente o grande amor da vida dela. A relação deles foi muito importante, mas ela está pronta para seguir em frente. Apesar de amar ele imensamente, ela está pronta para embarcar em uma nova jornada, em um novo amor. Então, quando ela guarda esse talhe, isso é muito simbólico. E a temporada termina sem a gente saber se a Naline e o novo namorado, que pé que eles estão. Ah, tá super sério, vão casar, não vão casar. Mas, sinceramente, não importa. O que importa aqui pra gente é ver que ela está disposta a seguir em frente e ela está feliz com ele. E mesmo que num possível futuro, ela não ficasse mais com ele, desse errado, eles terminassem, ainda assim, a Naline, né, ela pessoalmente, ela consigo mesma conseguiu se separar desse passado, né? Conseguiu finalmente abrir os olhos para um possível futuro diferente. E isso é interessante porque nessa quarta temporada a Paty comenta isso, né? Sobre você ser viúva, mas não ficar com outra pessoa em respeito ao falecido marido. Então isso tem muito a ver com a cultura delas também. Então a Paty tá tipo 20 anos já que o marido dela morreu e ela não se permitia viver um novo romance, mas agora, né, nessa temporada, ela se permitiu. Então isso tem muita relação com a Naline também, né? Se permitindo viver uma experiência nova. E isso me leva a falar sobre a separação da família Vishwakumar. Gente, elas sempre estiveram juntas, sempre na mesma casa, brigando, aquele caos todo. Mas agora, ao final dessa quarta temporada, parece que cada uma seguiu o seu rumo, né? A Devi foi para Princeton, do outro lado do país, vai voltar só nas férias. A Kamala aceitou uma grande oportunidade de emprego e se mudou com o Manish, que não aparece nessa temporada, viu, gente? O Manish tem uma pequena participação lá no último episódio, mas ele realmente ficou de fora nessa temporada toda. Eu teria trocado o tempo de tela do Ethan para colocar o Manish aí, mas tudo bem, ele continuou com a Kamala e eles se mudaram, né? Foram seguir aí o sonho da carreira dela, enfim, seguir uma vida juntos. A gente sabe que a Paty estava vendo de comprar uma casa com o seu novo namorado também, que agora é marido, né? Eles se casaram no último episódio. Então tudo indica que todos se separaram de uma forma muito positiva, numa forma assim, não é de briga nem nada, mas isso mostra como a família acabou amadurecendo, né? Porque elas sempre foram muito apegadas umas às outras e claro que ainda são, mas conseguiram o suficiente, pelo menos, para cada uma seguir o seu caminho. Mas e aí, vamos falar sobre o que todo mundo quer saber. Vai ter quinta temporada de Eu Nunca, gente? Olha, vamos lá, direto ao ponto? Não, gente, não vai. Isso porque a Netflix já divulgou, né, que não vai ter mais uma temporada. Inclusive, a criadora da série, a Mindy Kaling, que também fez The Office, ela já afirmou numa entrevista que ela não pretende trazer, né, o futuro da Devi, a Devi como adulta, na faculdade. Não era da intenção dela colocar isso na série. A série sempre foi para ser uma série de ensino médio e ela mesmo fala, né, 4 temporadas no ensino médio já é suficiente. Então, assim, segundo a própria criadora da série, segundo a Netflix, não vai ter continuação. Esse seria o final da série. E na minha opinião, gente, é um ótimo final, porque é um final bem redondinho, a gente termina todos os núcleos de uma forma positiva, de uma forma, assim, que não tem como reclamar. É um final, não é aquele final que deixa em aberto, é um final bem final. Como eu falei pra vocês, a Devi e o Ben estão entrando no namoro à distância. Então, sim, se quisessem fazer uma nova temporada, eles teriam muito que discorrer aí, né? Porque namoro à distância tem diversos problemas, enfim, daria pra abrir um leque de situações só falando da Devi, né? A gente tem as amigas dela também, que não se vê há um tempo, a gente podia colocar em questão aí uma amizade que vai se perdendo com a distância, elas terem que reacender, né, essa amizade. Então, assim, nós temos sim muito pano pra manga pra fazer nas próximas temporadas, mas, segundo a criadora da série e a própria Netflix, não vai ter. Mais uma coisa que eu acho interessante e eu queria ressaltar aqui pra vocês é que no final, apesar de não ter uma próxima temporada, fica aí uma ponta solta, uma possibilidade de que ainda há esperança para uma nova temporada. Isso porque no finalzinho, né, a gente tem uma montagem com os nossos personagens vivendo suas vidas, né, depois de toda essa temporada. E essa montagem é toda narrada, né, pelo John McEnroe, que a gente sabe que ele narra a série inteira. E nesse final ele fala, gente, esse é o John McEnroe falando ao vivo de Princeton, Nova Jersey, desligando
por enquanto. E ele faz essa pausa dramática e esse por enquanto no final deixa em aberto que ele está desligando, mas pode ser que ele volte. Então, sim, gente, a série coloca essa vírgula aí, nessa possibilidade de uma continuação, mas como eu falei pra vocês, segundo a própria criadora da série e a própria Netflix, não vai ter continuação. O que isso significa, afinal? Gente, que pode ter ou pode não ter, né? Contem com a ideia de que não vai ter. Se tiver, é lucro, porque alguém quis estender a série, mas a proposta original é que não tenha uma quinta temporada. Bom, se você estiver vendo esse vídeo no futuro e já foi anunciado que vai ter quinta temporada, deixa aqui nos comentários, mas até hoje, até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, não vai ter quinta temporada, tá? Mas eu acho que a série fechou super bem, não vejo a necessidade de uma quinta temporada, eu acho que foi um arco bem bacana, e se a série for se estender, corre o risco dela acabar saindo da sua essência, mudando muito, enfim, né, e trazendo diversos problemas que não seriam necessários para essa trama. Mas eu quero saber a sua opinião, você quer uma quinta temporada? Você acha que é importante? Você acha que é necessária? Você acha que seria legal? Comenta aí embaixo também, que eu adoro saber as opiniões de vocês. Mas é isso, gente. Essa foi a quarta e até então última temporada de Eu Nunca. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma coisa que eu não falei ou que você não entendeu, comenta aí também e deixa as suas opiniões. O que você achou da temporada, desse final? Foi bom, não foi? Comentem tudo aí, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pra quem assistiu até o final e até o próximo vídeo. Tchau!